Paz do Senhor, igreja. Tenho certeza que estão todos bem, né? Depois de uma apresentação maravilhosa como essa. O meu tempo é um pouco reduzido, mas eu gostaria que você ficasse atento a tudo que vai ser dito aqui. Eu quero trazer uma mensagem para a igreja hoje, em que o tema dela é o Natal sob uma nova perspectiva. Para que nós tenhamos uma perspectiva cada vez mais bíblica, correta, acerca disso tudo que nós estamos vivendo aqui. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, eu não vou estar usando muito o texto, mas de vez em quando eu vou usar, devido ao tempo ali, para nós agilizarmos. Em Lucas, capítulo 2, versículo 1 e 20. Nós temos na Bíblia dois relatos do nascimento de Jesus, que é em Lucas, no capítulo 2, que é o tema, o texto que eu disse aqui, do verso 1 ao 20, e Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao 14. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, e isso eu preciso deixar muito claro, porque eu pretendo desenvolver um pensamento com a igreja, para nós chegarmos a realmente qual é o verdadeiro sentido do Natal, e qual que é a perspectiva bíblica que nós temos que ter do Natal. E talvez no desenvolvimento dessa linha de pensamento, talvez no desenvolvimento de algumas falas, você pode pensar assim, ele é contra o Natal. Você não acredita no Natal, você não quer que exista o Natal? De forma alguma. A primeira coisa que eu quero deixar claro para a igreja, eu não sou contra a celebração do Natal de forma alguma. Existem algumas pessoas que até são, mas eu acho isso aqui maravilhoso, é lindo, é um momento único que nós temos no ano para nos reunirmos, para estarmos com as nossas famílias, estarmos unidos aqui enquanto igreja e podermos celebrar e falar do amor de Jesus e pregar o Evangelho e mostrar o quanto Jesus é maravilhoso. Então, é um momento maravilhoso que eu entendo que nós não devemos de forma alguma entender que essa data não deve ser comemorada. Ela deve, com certeza. Ela precisa. O apóstolo Paulo, em Colossenses 4:5, ele fala assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Você quer um momento onde nós temos mais oportunidade de pregar o Evangelho do que essa ocasião do Natal? Normalmente, as famílias se reúnem, aqueles parentes que você não vê há muito tempo, e é uma boa e uma grande oportunidade que nós temos para chegarmos nessas pessoas e falarmos do genuíno amor de Cristo e mostrarmos para elas o verdadeiro sentido do Natal. Mas nós, enquanto cristãos, eu e você, que cremos na palavra de Deus, precisamos ter a perspectiva correta. Enquanto cristãos, nós temos que celebrar o Natal da forma correta, embasados no que a Bíblia nos ensina e não com base em costumes e fantasias que existem muito por aí. E quando eu falo fantasias, eu não estou falando de Papai Noel, eu não estou falando dessas fantasias que nós estamos cansados de saber, mas até mesmo algumas coisas na palavra de Deus, que a palavra de Deus não nos diz e que a cultura coloca aí e nós achamos que são verdades. E nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer essas verdades e precisamos pregar o verdadeiro Natal e precisamos celebrar o verdadeiro Natal, de modo que seja um momento onde nós possamos alcançar almas, onde nós possamos fazer com que pessoas se voltem para Cristo, entendendo quem é realmente Jesus. Uma outra questão, nós, enquanto cristãos, em todos os lugares que nós formos, em todo e qualquer lugar que nós chegarmos, nós temos que expressar a verdade sempre. Porque o nosso Jesus, o nosso Deus, é a própria verdade, encarnado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Ele é a verdade, a nossa vida tem que expressar a verdade, e através da verdade nós expressamos Cristo. Quanto mais, dentro da igreja, nós que cremos no genuíno Evangelho, nós precisamos expressar a verdade, nós precisamos expor a verdade das Escrituras, independente da cultura em que nós vivemos, independente do meio que nós estamos, independente se as pessoas estão preocupadas ou não, nós precisamos expressar a verdade, porque Cristo é a própria verdade. E nós, enquanto pequenos cristos, precisamos expor a verdade. Nós, enquanto pequenos cristos, precisamos celebrar o Natal verdadeiro. Precisamos entender o real sentido disso tudo que nós fazemos e desse momento tão maravilhoso, tão bonito. Se não perde o sentido. Eu vou adiantar uma questão aqui para vocês, que eu até já havia... Eu vou falar algumas coisas aqui, talvez algumas pessoas podem dizer assim, cara, eu acho que isso é um preciosismo exagerado da sua parte. Mas eu vou te mostrar que não é um preciosismo exagerado. É porque tudo que diz respeito à verdade das Escrituras, à palavra de Deus, não é questão de preciosismo, é questão de sermos sinceros, verdadeiros
amarmos a verdade das Escrituras e jamais negociarmos, ainda que seja um tio da palavra de Deus. Não é preciosismo algumas coisas. Eu não estou dizendo, e eu reforço isso aqui, que nós não devemos comemorar o Natal. O que eu vou dizer aqui é que nós devemos comemorar o Natal, mas sob a perspectiva bíblica sempre. Uma outra questão é que nós não podemos aceitar, olha o que a palavra de Deus nos diz, nós não podemos aceitar, retirar, nem acrescentar nada da palavra de Deus para torná-la mais palatável. Nós cristãos sabemos que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Não existe outra regra de fé e prática que não seja a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ler bons livros, nós podemos ouvir grandes pregadores, nós podemos comprar apostilas, ter livros de escola dominical, mas tudo que nós cristãos pegamos, tudo que vem até as nossas mãos, tem que estar em conformidade com a palavra de Deus, e nós não podemos acrescentar, e nós não temos o direito de retirar nada, para torná-la um pouco mais aceitável, palatável, tragável. Ai, mas isso aqui, a história do Natal é assim, mas se eu fizer assim, as pessoas vão aceitar melhor. Não, Jesus não fez isso. Quando Jesus está lá pregando e ele fala assim, quem não comer da minha carne, isso ele fala lá em João 6, o verso 6, 66 ao 68, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é digno de mim. E aí a Bíblia nos diz que muitos que estavam ali ao redor, muitos discípulos, muitos que estavam acompanhando, simplesmente olham para aquela situação e se escandalizam com Jesus e vão embora. E Jesus olha para os seus discípulos, os mais próximos, e fala, vocês não querem ir também não? Jesus nunca se preocupou em tornar a palavra dele atrativa, palatável. Nós também não devemos nos preocupar com isso. Sabe qual deve ser a minha e a sua preocupação? Falar a verdade, pregar somente a verdade, única e exclusivamente a verdade da palavra de Deus. Olha o que é que nos diz deixa eu ver aqui. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Olha o que nos diz Apocalipse 22, 18, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. É pacífico na teologia que, principalmente esse versículo, esses dois versículos de Apocalipse, que são os dois antepenúltimos versículos da Bíblia, eles não se referem apenas a Apocalipse, mas se referem a toda a Bíblia, porque a mesma autoridade apostólica, a mesma autoridade de Deus que existe sobre Apocalipse, existe sobre toda a Bíblia, ou seja, a Bíblia não nos autoriza a acrescentarmos, nem tirarmos absolutamente nada da sua palavra, sendo inclusive que aqui em Provérbios diz que quem faz isso será repreendido e achado mentiroso. A Bíblia diz que se nós fizermos isso, nós estaremos mentindo. E aí se nós voltarmos para Apocalipse, a Bíblia fala, ficarão fora do reino dos céus os mentirosos. E talvez nós falamos assim, mas eu quero tornar um pouco, eu estou fazendo isso porque eu quero que as pessoas venham até Cristo. Jesus não quer que nós negociemos, que nós acrescentemos, que nós retiremos algumas coisas para que as pessoas achem mais atrativo e venham. Ele quer que nós sejamos fiéis. Fiéis. Simplesmente é o que Ele quer. Tem um livro de um autor bastante conhecido chamado C.S. Lewis. Eu não me lembro se eu já citei esse livro aqui uma vez, mas eu sei que no rádio eu já citei, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Apesar do nome ser um pouco chocante, você achar ele um pouco assim, eu aconselho, se todo mundo que está aqui hoje pudesse ler esse livro, seria uma experiência fantástica na sua vida. Leia. É um livro onde ele retrata um demônio maioral, ensinando a um demônio aprendiz como tratar e como agir na vida das pessoas que estão na igreja e das pessoas tentando desviá-las da fé verdadeira. E nesse livro tem uma parte lá que é muito interessante, onde ele vem traçando uma estratégia e falando assim, e o demônio maioral fala para o outro demônio lá, o aprendiz, diz assim, não tire, ele tinha um rapaz que ele estava tentando, ele fala, não tire ele da igreja, deixa ele lá, mantenha ele na igreja, mas faça com que ele comece a gerar na mente dele uma ideia de Deus,
uma ideia de Cristo que não é o Cristo das Escrituras, e então, quando ele menos esperar, ele vai estar dentro da igreja, mas cultuando um ídolo, e não o Deus verdadeiro. Quando nós tiramos ou acrescentamos alguma coisa na palavra, quando nós não temos a real e a verdadeira compreensão de quem é Jesus, do que é a sua palavra, de quem é o próprio Deus, nós corremos um sério risco de estarmos nada mais, nada menos do que criando talvez ídolos em nossos corações, e não estarmos adorando realmente a Cristo, não estamos adorando realmente a Deus. Uma festa focada, e aí eu quero entrar nessa questão, uma festa que é focada apenas no nascimento de um bebê, uma ideia isolada de um menino Jesus, e não da obra completa de Cristo, é a criação em nossa mente de uma ideia de Jesus que é falha, incompleta, e pode facilmente se tornar um ídolo. Quando nós pensamos no Natal, nós sabemos que tem o menino Jesus que nasceu, mas nós não podemos pensar apenas no menino Jesus. Nós temos que pensar em Cristo como um todo. E não foi nada combinado, mas é maravilhoso nós vermos aqui que tem a manjedoura, representando o menino Jesus, mas tem a cruz vazia, representando o sacrifício de Cristo. Não podemos desvincular jamais Cristo da sua obra salvífica, da sua morte. Por isso assim, nós já comemoramos o Natal, nós já falamos tudo isso aqui a respeito do Natal, mas nós não podemos pensar no Natal dentro da perspectiva apenas do nascimento de Jesus, mas nós temos que pensar o Natal dentro da perspectiva da vida de Cristo, do propósito pelo qual Jesus nasceu. Nós não podemos pensar em Cristo como um bebezinho indefeso, senão eu corro um risco de, ainda que seja só nessa época do ano, criar um ídolo no meu coração e imaginar Jesus como um bebezinho apenas indefeso e me esquecer de quem realmente é Cristo. Em Isaías capítulo 9, do verso 6 ao 7, por exemplo, nós vemos a profecia do nascimento de Jesus, e lá vai falar que um menino se nos deu, e vai falar de Jesus como um menino, mas olha para você ver que interessante, no verso 6 fala: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo, e a partir de então, ele vai começar a tratar de um Jesus grandioso, poderoso, que tem todo o governo sobre os seus ombros, o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade a justiça do trono de Davi para todo sempre. Então ele passa a dizer que Jesus é um grande rei, que reinará. Ele não é apenas um bebezinho, inocente, indefeso. E no Natal eu não posso criar no meu coração uma ideia de que eu tenho um Deus que é um bebezinho inocente, indefeso. Não! O governo está sobre os seus ombros. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Olha o que diz: seu governo e a sua paz jamais terão fim. E aí fala: o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Os evangelhos de Mateus e Lucas falam do nascimento de Jesus, e todo o resto da Bíblia vai falar sobre o quê? Ministério, morte e ressurreição de Cristo. O evangelho de Marcos e de João sequer mencionam o nascimento de Jesus, e nós temos que aprender algo com isso também. Nós podemos comemorar e falar do nascimento de Jesus? Claro, já falei isso várias vezes, porque eu não quero ser mal entendido, mal interpretado. Nós temos que comemorar, nós temos sim que estar aqui, nos voltarmos, nos reunirmos em família. Mas nós devemos falar principalmente da sua morte, ressurreição, e que um dia ele voltará em poder e grande glória para julgar esse mundo caído e para galardoar os seus eleitos. Nós não podemos chegar nas nossas reuniões de família e falar apenas de um menino Jesus. Nós temos que falar para as pessoas que estão perdidas e para os nossos familiares que temos oportunidade de encontrar, que Jesus voltará um dia. Ele morreu na cruz, e se nós não nos arrependermos pelos nossos pecados e nos voltarmos para Ele, nós estamos perdidos. A Bíblia não fala quase nada sobre a infância de Jesus, a não ser de forma breve o seu nascimento, a sua apresentação ao 8º dia, lá em Lucas capítulo 2, a fuga deles para o Egito e a passagem onde mostra ele com 12 anos no templo. Isso acontece por quê? Porque Deus não quer que nós foquemos no menino Jesus. Por que nós não conhecemos quase nada da infância de Jesus? Mas nós conhecemos muita coisa sobre o seu ministério,
sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Por que a Bíblia nos dá tantos detalhes a respeito disso e nos dá tão poucos detalhes a respeito da infância de Jesus? Porque Deus não quer que nós tenhamos na nossa mente o foco em um menino, mas Ele quer que nós tenhamos na nossa mente o foco no Rei Jesus Todo-Poderoso, que teve um ministério maravilhoso nesse mundo, poderoso, curando, restaurando vidas, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia e que voltará em glória. Isso é o que Deus quer que nós tenhamos em mente. Existe um propósito, na Bíblia não nos dá detalhes. Na teologia nós estudamos o Jesus histórico. Existem tantas especulações em cima, mas o que Deus quer que nós saibamos a respeito de Jesus está aqui. Deus, por meio da sua palavra, coloca os holofotes sobre o quê? Olha para você ver que interessante. Deus sempre vai colocar os holofotes sobre a vida de Jesus, a sua obra, os seus milagres. Você vai encontrar falando muito sobre isso nos evangelhos. Você vai encontrar falando isso em Atos, você vai encontrar as cartas paulinas, você vai encontrar a Bíblia toda falando sobre isso, o Apocalipse mostrando Jesus glorificado, a Bíblia toda jogando o holofote sobre isso. Aí o homem vem, pelo menos nessa época do ano, e fala: Deus, o holofote não está aqui, e joga o holofote sobre um bebê. E às vezes nós podemos nos esquecer do quão grandioso é o nosso Jesus, e podemos não explicar para as pessoas no momento mais propício que nós temos, que o holofote não está num menino indefeso, mas o holofote foi colocado por Deus sobre um Cristo poderoso. Milhares de crianças nascem todos os anos. Desde que Jesus nasceu, bilhões de crianças nasceram no mundo, assim como Jesus. Mas só Jesus morreu na cruz e é capaz de salvar a mim e você. Existiu a manjedoura, mas existe a cruz. Eu não desvalorizo a manjedoura, mas eu não posso supervalorizá-la. O que nos salvou não foi a manjedoura. Jesus não mandou cada um de nós pegarmos a nossa manjedoura e sairmos por aí. Ele mandou cada um tomar a sua cruz. E quando Ele diz isso, Ele estava nos dizendo, mostrando para nós qual é o nosso foco. Onde deve estar o nosso entendimento e a nossa maior gratidão por Cristo. O Natal, vocês sabem, foi dito que, interessante que eu e a Amanda, gente, nós não sentamos e combinamos nada, nós não combinamos essa decoração. Providência de Deus, a Armanda, enquanto ela estava falando dele, ela citou essa questão da cruz. E nós vemos que a Bíblia não institui, o Natal não está instituído na Bíblia, não foi uma festa instituída na Bíblia. E eu vou frisar mais uma vez, eu não tenho nada contra nós comemorarmos o Natal. Eu entendo que foi providência de Deus nos permitir, temos esse momento para nos reunirmos, eu não tenho, mas o que eu quero dizer para você? O que eu estou querendo te mostrar? Normalmente quando Deus queria instituir uma festa, que Ele queria dar foco, que Ele queria fazer com que nós dessemos um valor excessivo àquilo, Ele instituiu na sua palavra, e mesmo quando Ele não instituiu, Ele validou aquela festa, como por exemplo a festa de Purim, criada pela rainha Esther, depois que eles recebem o livramento. Mas nós vemos Deus fazendo isso. Na Bíblia nós não achamos. Na Bíblia, vocês não acham? Vamos pensar um pouco aqui. E mais uma vez, não estou desmerecendo de forma alguma a festa, mas vamos pensar um pouco aqui. Se Deus quisesse que o nosso foco estivesse no menino Jesus, numa criança recém-nascida e não na cruz, será que em Atos não ia ter nenhuma passagem mostrando uma comemoração a isso? Será que o apóstolo Paulo, na quantidade de cartas, 60% do Novo Testamento, não ia fazer nenhuma menção falando que nós deveríamos comemorar o nascimento de Jesus e enfocar nisso durante um período do ano, colocar o nosso foco, a nossa dedicação simplesmente no nascimento dele? Será que Pedro, João, Apocalipse, será que a Bíblia, o Novo Testamento não faz uma menção? Por quê? Por que isso acontece? Porque o Novo Testamento todo, ele vai focar, ele vai apontar, é para a morte e ressurreição de Cristo, é pelo sacrifício expiatório, é pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz, que pagou através dele o meu e o seu pecado. O nascimento é importantíssimo e nós temos que valorizá-lo. Mas nós não podemos tirar de foco o que Deus quer que seja dado foco. Olha para você ver. Ninguém impediu o nascimento de Jesus. Teve algumas
parece que teve alguma dificuldade, alguma coisa. Eu vou até falar rápido aqui sobre isso agora, mas ninguém tentou impedir o nascimento de Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, Satanás tentou usar a vida de Herodes para que Jesus... Gente, por que vocês acham que Satanás usa a vida de Herodes para tentar matar Cristo antes do tempo? Porque ele não queria que Cristo fosse para a cruz, porque o próprio Satanás sabe que o foco era a cruz. E depois, mais para frente, nós vamos ver Satanás usando a própria vida de Pedro para tentar impedir que Jesus fosse para a cruz. Ninguém tentou impedir o nascimento de Jesus, mas a cruz, ao ponto de Jesus dizer: afasta-te de mim, Satanás. Quando Pedro diz para ele: Senhor, não vá para Jerusalém, senão o Senhor vai morrer. Mas Jesus sabia que o ponto central, o ponto culminante da sua vida era a cruz, e nós não podemos tirar a cruz do seu lugar, independente do ano, da época do ano. 365 dias no ano, nós temos que nos voltar para isso. No início eu falei que eu queria falar a respeito de algumas falácias, algumas coisas que nós vemos com relação ao Natal. E eu quero mostrar de forma bem breve, bem rápida, algumas questões aqui, até porque meu tempo ali está voando, para que nós possamos entender algumas coisas com relação a essa questão. Eu falei para vocês que algumas fantasias existem, eu falei que não é com relação à questão de Papai Noel, a tudo isso, mas até mesmo com relação a alguns entendimentos que nós temos e achamos que algumas coisas estão na Bíblia. Lembra que eu falei no início acerca de acrescentar ou tirar algumas coisas da Bíblia? Talvez muitos de vocês aqui, talvez não, mas talvez muitos de vocês falem assim: cara, sério que não tem isso na Bíblia? Mas eu sempre acreditei que no Natal cristão isso era verdade, isso era bíblico. E só antes de eu trazer alguns pontos aqui, por que vocês acham que existe todo esse tipo de fantasia em cima disso, acréscimos, esse tipo de coisa? Porque Satanás quer nos ludibriar. Assim como ele tentou tirar Jesus do seu propósito, que era morrer na cruz, ele vai tentar nos tirar do propósito, que é estarmos sendo todos os dias gratos a Cristo pelo seu sacrifício na cruz. Primeira coisa aqui, eu vou falar alguns pontos aqui. Eu vou citando os textos, se você tiver com Lucas aberto aí, que é o que eu vou mais usar, você pode ir acompanhando aí. Primeira coisa, a Bíblia não fala que a viagem de José e Maria, de Nazaré até Belém, foi uma viagem difícil. Sabia? A Bíblia não fala. Nós achamos que foi aquela coisa complicada. Olha o que a Bíblia nos diz em Lucas 2, 4, 5. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Às vezes a gente acha que toda aquela trajetória que a gente vê nos desenhos animados, nos filmes, está na Bíblia. Quer ver outra coisa que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz que Jesus nasceu na noite em que eles chegaram a Belém. A Armanda até citou essa questão, colocando sobre xeque, porque olha o que a Bíblia nos diz. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Lucas 2,6. O que o texto está nos dizendo? Olha aqui, estando eles já ali, aconteceu que se cumpriu os dias dela dar à luz. Pode ter sido no mesmo dia? Pode, mas pode não ter sido. Outra questão que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Jesus nasceu numa estrebaria no meio de animais. A Bíblia não diz isso. Olha o que a Bíblia nos diz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, fala da manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Essa palavra estalagem aqui no grego, ela é cataluma. Sabe o que significa essa palavra? Um espaço grande da casa. Essa palavra vai aparecer no Novo Testamento de novo, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 14, quando Jesus vai celebrar a última Páscoa, e ele fala para os seus discípulos encontrarem uma cataluma para ele celebrar a Páscoa, que era aquele espaço grande onde ele pôde, juntamente com seus discípulos, celebrar a Páscoa. O que o texto nos diz aqui, nos dá a entender, não é que ele foi para uma estrebaria, mas é que não tinha espaço nesse lugar. Mas nós temos que entender que José estava na cidade de Belém, onde toda a sua família morava. Agora, olha que interessante, Mateus capítulo 2, verso 11, olha o que diz, quando os magos chegam. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Na casa. Por que de toda essa fantasia? Será que não é para nos desviar o foco do que é realmente o mais importante? A Bíblia não diz, eu não posso acrescentar. E aí, você lembra que eu falei, mas está parecendo ser preciosismo demais? Não é. Vamos lá. Mais um. Nós não sabemos a data do nascimento de Jesus. A Armanda até citou isso também nos vídeos dela ali. Foi por volta do ano 354 que começou a haver a comemoração do Natal,
que foi quando Constantino fez com que ele se tornou cristão e fez com que houvesse, ao invés de uma comemoração ao Deus Sol, aquela data se tornasse uma comemoração a Cristo. Por que a chance de Jesus ter nascido em dezembro é mínima? Porque nessa época lá, na região de Belém, é um inverno rigoroso. Jamais seria convocado um recenseamento como foi convocado no inverno, porque as pessoas, ao saírem de casa e elas eram obrigadas a ir para suas cidades, para o recenseamento, elas poderiam morrer no caminho. Provavelmente Jesus nasceu entre abril até agosto, numa época mais quente. Não foi no dia 25. Uma outra questão, a Bíblia não diz que eram 3 pastores. Ora, Lucas 2, verso 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Podiam ser 2, podiam ser 4, podiam ser 10. Não era 1, porque está no plural, mas a Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia não diz que eram 3 magos, e muito menos que eles eram reis. E dentro da cultura, esses magos têm até nome. Tem até nome. Olha o que diz Mateus 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Provavelmente eles eram magos, astrólogos, possivelmente zoroastristas, da região da Pérsia. E então eles seguiram aquilo e sendo com certeza grandes conhecedores das Escrituras, eles então entenderam as profecias e foram visitar o menino que já havia nascido, que eles sabiam que era o rei Jesus, que era o Messias prometido de acordo com a palavra. E por último, a gente já está encerrando. A Bíblia não fala que surgiu um coral de anjos. A Bíblia não fala que surgiu um coral de anjos entoando louvores. A Bíblia fala que surgiu um exército de anjos. E isso faz toda a diferença. Olha o que a Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 2, verso 13 e 14. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Milícia aqui é um termo militar para designar um exército. A Bíblia não, às vezes nós temos a ideia de que apareceu um coral bonito, assim como estava esse daqui, todo mundo bonitinho, de branco, louvando ao Senhor. A Bíblia diz que o que apareceu foi um exército. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando um rei sai do seu país, do seu território, vai até outro país para conquistá-lo, para implantar o seu reino em outro país, ele vai acompanhado de um coral ou de um exército? Ele vai acompanhado de um exército. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Quando Jesus nasceu, o que apareceu não foi um coral, foi um exército. E isso significa que Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio acompanhado de um coral. Ele veio implantar o reino dos céus. E porque Ele veio implantar, o que apareceu foi um exército celestial. Todos os exércitos celestiais estavam ali, acompanhando o Rei Jesus que estava nascendo. Não um menino indefeso, mas o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E o exército celestial estava ali, engrandecendo o seu Rei, glorificando e exaltando o seu Rei. E deixa eu te dizer uma coisa. Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao 16. Assim como um dia ele nasceu acompanhado de um exército que cantava e dizia de forma muito clara, falava as seguintes palavras: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eles podiam estar cantando, mas eles podiam estar bradando como um grande exército. O termo no original aqui não significa que eles estavam cantando. Pode ser que sim, pode ser que não. Por ser um exército, não sei, talvez fosse um brado. Imagina um exército bradando isso. Glória a Deus nas alturas. Que coisa maravilhosa. Dizendo e falando: o Rei dos reis acabou de nascer e veio a esse mundo para implantar o seu reino, e nós estamos aqui com Ele. Um dia Ele nasceu como uma criança que veio pregar salvação e implantar o seu reino, mas em Apocalipse nos diz que um dia Ele voltará acompanhado desse mesmo exército.
O mesmo exército que esteve presente no dia que ele nasceu e começou a implantar o seu reino neste mundo, voltará com ele. Olha o que a Bíblia nos diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que nós celebramos no Natal. É um Jesus que, ao nascer, veio acompanhado de um exército. Não sei se você já teve na sua mente, no seu coração, uma ideia de um Jesus indefeso, tadinho. Ele nunca deixou de ser rei. Ele se esvaziou de sua glória? Sim. Se fez homem? Sim. Mas ele sempre foi e sempre será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ressignifique o Natal no seu coração. Aproveite a ocasião do Natal para mostrar para as pessoas quem é Jesus. Não deixe que as pessoas saiam pensando que ele era um pobrezinho bebê, mas faça com que eles entendam que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que veio acompanhado de um exército, mas um dia voltará. Quando os anjos proclamavam, olha o que eles diziam. Eles falavam, mais uma vez: paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O exército estava dizendo isso. Esse exército um dia vai voltar para fazer justiça. E aqueles que não estiverem em Cristo são aqueles a quem ele não quer bem. Firme seu coração em Cristo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quantos visitantes eu tenho aqui hoje. Jesus está voltando. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Nós estamos prestes, assim como aqueles pastores viram aqueles anjos, nós estamos prestes a vermos esses anjos novamente e vermos Jesus novamente. E se nós não estivermos em Cristo, se nós estivermos ídolos em nosso coração, se nós não soubermos realmente quem é Jesus, se nossa vida não estiver diante de Jesus, se nós não estivermos prostrados todos os dias diante de Cristo, não haverá paz eterna para nós. Se você está distante de Cristo, você que está aqui hoje, renda-se diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faça isso hoje, enquanto Ele te dá a oportunidade de fazê-lo voluntariamente, porque um dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Faça isso hoje, para que você não tenha que fazer de forma obrigada depois. Eu agradeço as palmas, mas eu recuso. Rendam palmas a Ele, por favor.